Bom, nessa série de entrevistas que você está acompanhando aqui no nosso Jornal da Record News, vários assuntos importantes para a gente poder entender um pouquinho o ano de 2019, que é um ano de mudança, especialmente porque temos a ascensão de um novo governo brasileiro. Quem está gentilmente aqui conosco, filósofo, professor, escritor, Mário Sérgio Cortella. Cortella, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por participar aqui do Jornal da Record News. Fico feliz, com alegria. Cortella, nós tivemos, posso chamar de Cortella porque... Sim, claro. Certo ou não? Eu sou mais jovem do que você, então vou Nos chamar de Cortella. conhecemos há uns 35 anos. Cortella, nós tivemos 4 governos orientados mais para a esquerda e agora nós temos um governo assumidamente de direita. Né? Isso vai mexer com os rumos da cultura brasileira? É provável que sim, né? Porque a gente tem a questão da orientação, do financiamento, da capacidade até, né, de movimentação daquilo que na mídia acaba fazendo com que esse campo ele se expresse. No entanto, mesmo um governo que seja mais conservador e até alguns que sejam reacionários, eles podem fazer com que a cultura, no sentido do teatro, do cinema, da música, né, da literatura, que ela não se retraia. Haja vista que, por exemplo, um dos momentos mais criativos da nossa trajetória no Brasil, né, durante a República, foi exatamente em momentos de muito autoritarismo. Eu década não tenho de 70, é isso? Isso, década de 70, 80 até. Tá. Eu não tenho nenhuma perspectiva de que, por exemplo, o governo que vai assumir, que ele tenha um viés necessariamente autoritário, mesmo com declarações anteriores de alguns, né, dos ocupantes do governo eleito. No entanto, se um governo de direita, no sentido que o próprio eleito assume, ele não necessariamente vai ser alguém que vai abafar essa condição da cultura nacional. Acho que ela tem uma energia, uma vitalidade, que encontrará, né, seus vários caminhos, aliás, porque ficou tão largada em vários momentos da história, né, que a capacidade de reação, de fertilidade, ela continua ainda bastante grande. Por isso, minha preocupação não é que alguém faça a forma de bloqueio do que é a expansão cultural. Quer dizer, a liberdade não corre risco. Eu acho que se ela corre risco, ela corre sempre. Sempre ela corre, inclusive em governos que não sejam assumidamente de direitas. Afinal de contas, você pode estrangular a liberdade dentro até de alguém que se assuma como esquerda. O que eu acho que pior até, Heródoto, do que, por exemplo, um abafamento das condições de operação da cultura é o desprezo por ela. O desprezo intelectual pela ideia de cultura, dizendo, isso aí é coisa de artista, isso aí é coisa de jornalista, isso aí é coisa de ator, isso aí é coisa de filósofo. Você sabe bem, porque é a tua área. Napoleão Bonaparte usava a expressão filósofo como ofensiva. Aliás, ele usava um termo melhor, ele usava intelectual. Ele dizia, isso é coisa de intelectual. Querendo dizer, isso aí não tem valia, não tem valor, pior até, é danoso à vida coletiva. Portanto, esse tipo de bonapartismo, às vezes ressuscitado, né, que a gente tem em alguns momentos, a mim não me preocupa que um governo de direita assuma. Ao contrário, a democracia coloca essa possibilidade, é assim que pode ser. Não necessariamente assim que deve ser sempre, mas em nenhum momento isso pode ser excluído, né, do nosso Cortella, campo. a maior ou menor participação do Estado financiando a cultura, que tipo de impacto traz? É só a gente imaginar o seguinte, algumas coisas no Brasil, nós somos um país que vai fazer 519 anos, mas de república nós temos pouco mais de 130 anos, né, objetivamente, né, com uma Constituição que de fato acolha o conjunto da cidadania, inclusive trazendo aqueles que são analfabetizados nesse processo, serão 31 anos em 2019. É nada, né? Sem imaginar o quanto que nós ainda somos carentes, nós temos uma indigência cultural da qual o poder público tem que ter uma participação mais ativa. Se você observa, as grandes nações do mundo, elas não necessariamente fazem o financiamento contínuo. Mesmo no Brasil, a legislação existente, ela é menos um financiamento por parte do Estado e mais uma elisão fiscal, né, na qual se admite a renúncia fiscal de parte da tributação para que isso seja feito. E eu acho necessário fazer. Mas eu não acho que a área da cultura dependa exclusivamente disso. Ela tem outros modos de fazer. Hoje, uma parcela grande das empresas mantém, né, seus teatros, mantém suas estruturas. Isso significa que eu sou favorável, sim, que o poder público possa colocar aquilo que é a elevação, o refinamento da nossa capacidade de cultura no sentido mais amplo da palavra. Eu não acho que isso se deva dar exclusivamente por um único caminho, como, por exemplo, as legislações de renúncia fiscal. Mas que é preciso fazê-lo, daí vem minha preocupação, Heródoto. Qual é? Um governo, ele precisa cautela quando ele agrega num único ministério,
né, um grupo que vai cuidar de Bolsa Família, que é algo decisivo, que é o Ministério da Cidadania, mas também coloca esportes nele e também coloca cultura nele. A lógica do Ministério da Cultura se alterou muito. Você sabe que no Brasil, até 1930, né, não existia um Ministério da Educação. Ele era o Ministério da Instrução e dos Correios e Telégrafos. Né? Até 1930, quem cuidava da educação no Brasil era o Ministério dos Correios e Telégrafos e da Instrução Pública. E de 30 até 1953, era Ministério da Educação e Saúde. Você já imaginou? Duas áreas desse porte no único ponto. De 1953 até 1984 era o Ministério da Educação e Cultura. O nome ficou até hoje, MEC. MEC. Em 84 para 85, mais diretamente em 85, se criou o Ministério da Cultura. Portanto, 33 anos Mas, no Ministério. Mas escuta uma coisa. Mas não houve, mas nesse período que você está falando, havia uma intervenção forte do Estado. Num pedaço. Forte e até conduzida a maneira pela qual essa cultura deveria ser... Você diz durante o período mais autoritário? Não, você começou em 1930, pô. Sim, logo claro. Depois tivemos um Estado novo. Mas se você imaginar, você tinha alguns momentos de respiro. Tipicamente, conduzir a cultura é algo de estados autoritários. Se você imaginar, é mais ou menos como colocar cartaz em sala de aula. Quem fazia isso era a União Soviética, para dizer para o professor o que ele devia fazer e não fazer. Colocar aquilo que a gente chamaria hoje de tornozeleira eletrônica num docente, né, ela é uma ação típica de um governo comunista do passado. É verdade. Né? Por isso, a ressurreição disso no campo da cultura, dirigindo, eu acho extremamente negativa. Né? Eu acho que quando você lembra, de fato, o Estado Novo, né, 37, 45, mas a gente tem uma certa efervescência no campo da música, da expressão teatral. Não esqueçamos que Procópio Ferreira, por exemplo, inicia, depois sua filha Bibi, um movimento naquele tempo, os teatros de revista, que eram tão críticos que o próprio ditador, na época, Getúlio Vargas, era usado como personagem. Né? Os jornais do grande Aparício Torelli, do Arão de Itararé, que tinha o jornal Amanhã, né? Para brincar com o jornal Amanhã. Mas muitos deles foram parar na cadeia, né? Foram, várias vezes. Agora, eu acho que as democracias atuais, que o Brasil carrega, protegidos pelas instituições, né, pelo nosso judiciário, pelas Forças Armadas, tudo isso coloca uma possibilidade de nós termos um outro momento em que a crítica, o debate, a expressão cultural livre não seja manietada, né, não seja amarrada nem por governo, nem por instituições. Isso é ruim em qualquer lugar. Ok, Cortella, agora, essa circulação de ideias é mais intensa agora com o advento da era das mídias sociais, das redes sociais? Sim, eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo... A gente pode impedir que uma obra cultural hoje se expanda pelo mundo, como se A fazia gente no pode passado? dificultar que ela tenha uma expansão inadequada, ilegal e ilegítima. A gente pode criar, por exemplo, direitos em relação a alguns usos. O fato de nós termos um mundo digital não significou que nós tivemos, de fato, uma democratização, né, do conhecimento. O que a gente teve foi uma expansão acelerada da informação. Mas a gente não confunde informação com conhecimento. Informação é algo que você obtém em várias fontes. Conhecimento é a informação meditada, refletida, apropriada. Mas hoje eu posso entrar em qualquer biblioteca do mundo e posso ler lá. Sim, você pode fazer. Inclusive na Biblioteca do Congresso e outras. Sem dúvida, você pode entrar na verdade, Biblioteca do coisa que eu Vaticano. não podia fazer no Não passado. podia. Isso é maravilhoso. Isso é magnífico. Mas é preciso lembrar sempre, a tecnologia ela nunca tem uma única face. Se eu tivesse aqui em mãos uma faca e você uma maçã, eu posso, com a faca que tem na minha mão, fazer com que você reparta a maçã comigo ou tomar a maçã de você usando a mesma faca. Você não vai fazer isso comigo agora? É claro que não. Mas o problema não está na faca. Certo? O problema, como não está numa tecnologia, Claro. eu não tenho nenhum tipo de informatolatria, que é essa adoração pelo mundo digital, e também não tenho informatofobia, que é esse pânico em relação a esse mundo que se aproxima. O mundo da cultura ganhou imensamente com a capacidade digital, na propagação de ideias, na capacidade de expressão, na possibilidade, por exemplo, de eu entrar, né, num site e obter ali aquilo que é o encantamento, que depois eu vou buscar ao vivo. Não houve uma redução da presença das pessoas nos espetáculos. O que houve foi uma dificuldade de financiamento. Se você imaginar, as pessoas não pararam de ir ao teatro, Não. ao cinema, Não. de ouvir rádio, assistir televisão. Né? Hoje, todas as mídias elas são convergentes, elas não são concorrentes. Né? Nesse sentido, o rádio, que é uma coisa do século XIX, ele continua presente. O circo, ele não tem mais, ainda bem, animais não humanos.
né? E, portanto, fica só com os animais humanos e fica encantador. O cinema não foi desmontador, né, do teatro, nem o teatro desapareceu quando a televisão veio à tona. Esse conjunto de situações é uma efervescência cultural, que não pode, né, Heródoto, ser manipulada, maniatada. Mais gente ou menos gente teve acesso à cultura? Com Muito mais, não tem nem comparação, não tem nem comparação. Você imagine, né, eu como autor de livros, e você também, né, eu, antes do mundo da internet, eu tinha 5 livros. Hoje eu tenho 38 livros. E isso se deveu não só a aumentar imensamente meu número de leitores, como hoje uma parcela grande dos meus leitores tem menos de 20 anos de idade. O menino me para e fala assim, você tira uma foto comigo? Eu nunca imaginei que filósofo fosse ficar popular. Você é um filósofo popular. Isso, né? E assim, você tira uma foto, e de onde você me conhece? Ele disse, eu leio o livro teu. Falei, mas de onde você conheceu? Eu vi uma coisa na internet e eu gostei e fui atrás. Portanto, claro que a cultura ficou muito mais expandida, mas ela correu o risco, como sempre correu. Mas agora mais Agora, deixa eu perguntar uma coisa. De ser superficial. Quanto custa um livro seu no e-book e quanto custa na plataforma de tinta e papel? Você sabe que ele varia muito. Normalmente o preço não é tão distante. Não é tão distante? Não é tão distante, porque o custo menor, não. Porque o custo do e-book, embora ele não tenha o papel ali colocado, né, a colocação, o licenciamento, o pagamento de direitos autorais, tudo isso deixa o preço mais ou menos equilibrado. A grande vantagem do e-book para algumas pessoas é a facilidade da manipulação. Por outro lado, para algumas pessoas como eu e provavelmente você, o livro na plataforma papel, ele tem um encantamento, um charme, né, por enquanto, que nos ajuda. Você sabe para que eu uso bastante o leitor digital? Para eu poder ler livros em público que eu não gostaria de estar mostrando, para não fazer ali, né, aquilo que a gente chama de influenciador digital. Eu não deixo de ler livros de pessoas com as quais eu não concordo. Eu não deixo de ler meus adversários teóricos, ao contrário, porque é assim que eu refino a minha capacidade. Eu não posso fazê-lo sentado, né, no aeroporto, no restaurante, porque o cara diz, está vendo? Olha o que ele está fazendo. Né? O que eu faço? Eu uso esse tipo de leitor. Mas ele serve para outras coisas. Agora, o mundo do livro, né, é um dos pedaços, né, do mundo da cultura. Né? E nesse sentido, e aqui até lembro logo que você sabe, a primeira forma de educação à distância foi o livro, em toda a história humana. A primeira forma que você usou para levar o conhecimento, a informação daqui para lá, ou tê-lo fora da escola, foi exatamente o livro. E a cultura brasileira, ela ainda é muito restrita em relação à questão do livro. Se o teatro passa dificuldade, o cinema, ele às vezes se entorta nos caminhos, o livro ainda é complicado, mas tem uma grande vantagem. Qual é? A nova geração voltou a escrever e voltou a ler. Isto é, uma parcela hoje das obras que circulam, elas são de atenção de pessoas com menos idade. Por quê? Porque o mundo digital exige que ele escreva. E para isso, como ele também, se errar, né, ele será tripudiado, né, em alta escala, de uma maneira indelével, né, ele gosta de ler coisas que sejam um pouco mais sólidas. Por isso, a minha expectativa nisso, ela é positiva, tanto em relação ao mundo digital, quanto em relação ao nosso país. A gente pode ter, sim, um governo que seja diferenciado em relação a alguns hábitos, acho que ele deverá proteger, e é necessário que eu faça, né, a nossa condição de liberdade e cidadania, mas acho que o mundo da cultura, ele ganha os seus caminhos. Para usar uma expressão antiga, a flor cresce no asfalto, né? É só se olhar a cidade de São Paulo, onde eu moro, como a flor cresce no asfalto. De repente, você está andando num lugar improvável, a flor vem do meio do asfalto. Então, a cultura é assim, é a flor que nasce no asfalto, seja de direita, seja de esquerda, tanto faz, ela sempre nasce. Cortella, muito obrigado pela gentileza. Que bom, obrigado. Abraço. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito grato. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gentilmente aqui conosco, o filósofo, professor, escritor, Mário Sérgio Cortella, com quem tive a oportunidade também de trabalhar na CBN durante vários tempos. Né? Pode parecer a diferença de idade, mas a gente trabalhou muito tempo lá na CBN juntos, com quem tive grande honra em trabalhar. E hoje aqui participando conosco no nosso Jornal da Record News, que agora rapidamente vai para o intervalo.